A Polícia Civil aguarda laudos periciais para fechar o inquérito do caso do motorista que atropelou um casal de moto na madrugada de segunda-feira passada no bairro dos Bancários, em João Pessoa. Inclusive, o delegado que está à frente do caso, Marcos Vasconcelos, adiantou que o suspeito se resguardou a não falar nada, só em juízo, ou seja, só na frente do juiz ou da juíza, no momento do julgamento, se houver um julgamento, ainda tem isso. Mas já se sabe que a dinâmica do acidente, preste atenção, a dinâmica que foi apresentada pelos advogados dele, do acusado, do suspeito, não procede. Olha que coisa. Vamos acompanhar? Olha aí. Quando nós instauramos o inquérito, o cidadão se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado dos seus advogados, confessou que realmente era ele que dirigia o veículo, mas sobre o acidente ele disse que se reserva ao direito constitucional de não falar nada na delegacia e só falar em juízo. Agora nós estamos dependendo dos laudos periciais, principalmente dos exames de corpo de delito das vítimas, que ainda não recebemos, de ouvir testemunha, do boletim de acidente de trânsito confeccionado pelo BPTran, que vai trazer toda a dinâmica do acidente. E quando juntarmos todas as provas, nós vamos analisar, relatar e decidir o que vamos solicitar à justiça, se necessário, alguma custódia do acusado ou não. Tudo isso quem vai dizer são as provas materiais e testemunhais que nós vamos trazer aos autos. Nossas equipes de investigadores estão na rua colhendo provas. Nós já temos alguns informes da dinâmica do acidente que não é como ele está dizendo. Infelizmente nós não podemos divulgar ainda. E quando nós tivermos todos esses indícios, nós vamos tomar a decisão se realmente vai ser necessário ou não, e o próprio Ministério Público, que é o dono da ação penal, o proprietário da ação penal, vai decidir pela custódia do indivíduo preventivamente ou não. No momento em que aconteceu o acidente, o rapaz aí, o acusado, né, o André, teria saído embriagado de dentro do carro, inclusive sendo segurado por outras pessoas, porque queria fugir do local. O senhor tomou conhecimento desse fato? Existem informes. Para a polícia, essas coisas é apenas como informes. Nós vamos colher depoimento de testemunhas, nós já estamos procurando as pessoas que viram por acaso esse quadro. Essa seria uma pergunta que seria feita a ele, se ele havia bebido ou não. Ele preferiu não falar, se reservou, é um direito constitucional, mas nós vamos colher provas. E se por acaso nós tivermos provas testemunhais que digam que realmente ele apresentava sintomas de embriaguez, nós vamos colocar isso nos autos e vamos também partir para esse ponto, porque o crime de trânsito cometido na direção de veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, isso é, com a capacidade psicomotora reduzida por influência de álcool, é uma agravante e é a maior agravante que tem no Código de Trânsito brasileiro. Tô longe de ser o dono da verdade, tá? Tenho 37 anos de vida. E ao longo dessa minha vida, já passei por várias situações e aprendi algumas coisas. E sou um eterno aprendiz. Todo dia eu aprendo algo de positivo para minha vida, do que fazer, do que não fazer, de como fazer melhor. Todo dia eu me disponho a estar aberto a novas oportunidades e para procurar melhorar como ser humano, como profissional, como pai, como filho. E eu aprendi durante a minha vida que quem não deve não teme. A verdade, ela sempre prevalece. Não importa que te apontem o dedo, que te acusem, não. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Para mim, quem não fala a verdade, quem fica calado é porque tem rabo preso. O que é que diz a lei? A lei diz, Ricardo, que você não é obrigado a produzir prova contra si, não é? Entendeu? Beleza. Mas você só produz prova contra si se você tiver culpa no cartório. Se você não tiver culpa, não tem nem a sua fala, nem a de alguém que vai te apontar algo. Porque você não é culpado.
Então, você não precisa ter medo. A verdade sempre prevalece. Mas quando você se cala, ou quando você fala com relação a algo que não aconteceu, diferente daquilo que de fato é a verdade, aí sim te pegam na hora com a mentira, tá? Deixa eu dizer uma outra coisa, que também diz a legislação, que acontece em muitos casos. Quem colabora com a investigação, quem colabora com o trabalho da polícia, com o trabalho do Ministério Público, com o trabalho da Justiça, tem também o benefício lá na frente, caso seja condenado, de um atenuante, ou seja, da diminuição da pena. Por menor que seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses de diminuição, faz a diferença lá no final. Quando há, por exemplo, cálculo para você que se porventura for preso, condenado, a começar a cumprir a pena em regime fechado, ou seja, passar dia, noite e madrugada dentro da prisão, trancafiado, vendo um sol nascer quadrado, para você progredir de regime, passar do fechado para o semiaberto, ou seja, passar o dia todo, trabalhar, poder, né? E à noite dormir na prisão. Às vezes, 2, 3, 4, 5 meses que você tem de atenuante, faz lá na frente diferença com relação a esse aspecto. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu já falei até demais. Eu falei frases inteiras, explanei aqui as minhas opiniões e eu só espero que os envolvidos tenham coragem, se é que não devem, e vão lá dizer a verdade, rapaz. Chega lá para a autoridade policial, ó, delegado, foi assim, 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 assado. Pronto, acabou-se. Tá? Agora, quem deve, né?